Você sabe qual é o assunto mais ocultado de todos os tempos? E você sabe por que existe essa palavra, oculto? O que isso representa e o que está relacionado a tudo o que envolve esse termo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Para quem já acessou lá pelo site do Instituto, você pode clicar aqui e você vai ser direcionado à página do curso. Tem aqui um vídeo de apresentação, como eu já falei, a parte leve do vídeo é um trecho de uma live que tem lá dentro. As lives proibidonas, lives secretas estão lá dentro também. Diversos temas como esses que você vê na sua tela. É muito interessante mesmo. Mistérios não ditos, tá? Aqui tem 4 módulos que fazem parte do conteúdo principal: o sobrenatural, demonologia e ocultismo exposto, Compendium Maleficarum e as aulas ao vivo. Então tem muita coisa que eu vou iniciar agora dentro desse curso. Metafísica, mistérios não ditos, aquilo que ninguém pode falar. Muita gente quer entender, gostaria de saber por que existe esse termo, por que o oculto é oculto. Um dos temas que eu abordo está nesse livro aqui, que é o Compendium Maleficarum, de Francesco Maria Guaso. Bom, por essa imagem aqui que faz parte do livro, a gente já consegue ter uma pequena ideia daquilo que é oculto. Práticas e rituais secretos praticados e que foram banidos desde que a nova ordem cósmica, a ordem cósmica divina, me refiro, não humana, se estabeleceu no mundo, de modo a limpar a superfície da Terra desse tipo de práticas aqui. Práticas que hoje são fadadas, pelo menos na religião e na visão mitológica, ao submundo, onde existe esse tipo de coisa, torturas e coisas do tipo, certo? Mas não mais na superfície da Terra. Como a gente tem, por exemplo, em Deuteronômio 32, versos 16 e 17, é dito que eles o deixaram com ciúmes, no caso, o Deus de Israel, né? Por causa dos deuses estrangeiros, e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios, que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente. Na passagem que fala sobre os profetas de Baal, em Jeremias 19:5, é dito: construíram nos montes os altares dedicados a Baal para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei. E, finalmente, 1 Reis 18:28, a gente tem o episódio dos profetas de Baal que clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então você está falando de rituais que são práticas de ocultismo, basicamente. São alguns dos temas que eu trato aqui, que eu exponho, procuro expor. Mas isso é muito mais do que teoria. Isso é muito mais do que simplesmente você falar de um assunto que você tem curiosidade. Eu estou falando aqui de coisas reais que acontecem, e não pouco. E é por isso que eu estou te convocando, antes de continuar o vídeo, a entrar nesse curso. Estou dizendo, você não vai se arrepender. Então, o livro em questão, ele vai tratar de diversos pactos, né, que possibilitam contatos com essas divindades demoníacas, no caso, né, essas deidades demoníacas, deidades infernais, que se manifestam e interagem com algumas pessoas, que no caso eram bruxas que faziam pactos nessa época. Mas não somente, qualquer pessoa pode iniciar no oculto, ela tem essa possibilidade, né? Ainda que não seja recomendado, ainda que seja altamente aconselhável que você não faça isso, ainda que seja condenável, tanto no Antigo, no caso do Antigo Testamento era com pena capital, pela lei mosaica, e no Novo Testamento, que já não tem a pena capital, já é uma coisa de consciência para o indivíduo, é dito que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, não permanecerão na eternidade e não obterão, não alcançarão a finalidade do projeto transcendente do divino para a humanidade. Porque o transcendente é isso. A transcendência exige que a origem seja de fora do cosmos, portanto, um reino celestial eterno, e exige
o objetivo, a finalidade, para onde vai te levar, seja também transcendente. Portanto, não basta ser espiritual, astral, metafísico para ser transcendente. É isso que diferencia o religare transcendente, a verdadeira religião, vamos colocar assim, né, que é o religare, o religio, o sentido da palavra, de uma prática mágica, de uma prática que vai te colocar em contato com uma realidade de outra dimensão, mas que não é transcendente, que faz parte desse cosmos, ainda que num âmbito metafísico. E aí nós temos os 3 níveis: o físico, o metafísico e o transcendente. Tudo que é transcendente pode ser considerado metafísico, ou seja, está além do físico, mas nem tudo que é metafísico pode ser considerado transcendente, porque não tem essa finalidade de levar para fora do cosmos e muitas vezes não se originam necessariamente de fora do cosmos. Pode até ter uma origem fora, como uma divindade, um ser que caiu para esse mundo, né? Um anjo caído, por exemplo, um ser que se torna um demônio e vai habitar o submundo, mas ele não tem a finalidade de te levar para fora do cosmos. Se você entender isso, você nunca mais vai cair em algo que possa te prejudicar nesse sentido, enquanto ser. Porque ser, como diz, e foi bem colocado pelo professor também do Instituto São Brandão, Dr. Lucas Máximo Alves aqui, ser ou não ser, eis a questão. Ser é aquilo que te mantém existindo. Por isso, Deus, quando se apresenta a Moisés, fala seu nome, revela seu nome como sou o que sou. Na verdade, uma tradução mais aprimorada, mais fiel, seria eu sou aquele que é, sempre foi e sempre será. Portanto, ser, simplesmente, no presente, é existir. E a única coisa que rivaliza com o ser, ela simplesmente não é, porque é o não ser. Ou existe ou não. E aquilo que está alinhado com a não existência está fadado a deixar de existir. Enquanto que aquilo que está alinhado com o ser, com a existência, existirá e continuará existindo, enquanto permanecer sendo. Perfeito? Nas ciências ocultas, a palavra oculto refere-se a um conhecimento não revelado, conhecimento secreto, algo que se opõe ao conhecimento ortodoxo ou que é associado também à ciência convencional. Então ele vai se opor tanto à religião quanto à ciência de modo geral e vai ter práticas ali que geralmente não serão aceitas, são não ortodoxas. No passado, elas foram praticadas como religião na era do paganismo, como eu mostrei ali, por isso que eu citei as passagens bíblicas, basicamente, onde se praticava isso. Qualquer pessoa com o mínimo conhecimento, eu não digo nem de praticar o ocultismo, mas de saber o que ele é e como ele funciona, sabe que essa questão de derramar o próprio sangue é regra, que é a mesma coisa que os profetas de Baal faziam no Velho Testamento, percebe? Então, isso é a coisa mais ocultada que existe. Não apenas isso, mas por que isso é feito e o que isso provoca, o que isso causa no mundo. E é o que eu procuro abordar naquele conteúdo. Tá? Estou te apresentando um pouco mais aqui para você ter uma noção do que a gente está falando. Para as pessoas que seguem aprofundando seus estudos pessoais de filosofia ocultista, o conhecimento oculto é algo comum e compreensível em seus símbolos, significados, e esse mesmo conhecimento não revelado ou oculto é assim designado por estar em desuso ou permanecer nas raízes das culturas, está embaixo delas. É o submundo, é a subcultura. O termo acabou se popularizando principalmente no século XIX, após as revoluções, e ele foi usado por ter sido uma tradição que teria se mantido oculta, a perseguição da igreja e da sociedade, e por isso mesmo não pode ser percebido pela maioria das pessoas. Você já deve ter assistido Harry Potter. Se você não assistiu, eu vou te explicar. Ou mesmo se você leu, né? Ou enfim. Basicamente, Harry Potter é um bruxo, né? Todo mundo sabe um pouco da história, tá? Que é esse personagem aqui. Mas ele é órfão, seus pais morreram e ele foi criado, né? Pelos seus tios que eram trouxas, basicamente. No Harry Potter, né, no filme e no livro, ou na série de livros e filmes, né, você tem uma família de pessoas que não sabem da existência do lado oculto,
que é o lado dos bruxos, que é muito romantizado, basicamente, na série Harry Potter. É sempre uma coisa bonitinha no filme, né? É uma espécie de convite, realmente, às pessoas a se interessarem por isso. Algo que é muito comum na indústria cultural, né? Especialmente em Hollywood. Mas, basicamente, então, as pessoas que não fazem parte do oculto são retratadas quase como que idiotas, né, no filme. Então, elas não conhecem, até por não conhecerem, são retratadas dessa forma. Elas não sabem da existência de uma realidade que está acontecendo ali diante dos seus olhos e elas não percebem. Porque tudo acontece de uma maneira que utiliza a magia para acontecer. E por isso se esconde. Mas existe então toda uma sociedade de seres ali, de pessoas, né? De bruxos, no caso, que fazem parte do mundo dos bruxos. Você vai ter então esses personagens, você vai ter um palácio que é uma escola, Hogwarts, né? Você vai ter grandes bruxas, grandes magos ali, que até são do bem, né, no caso, e pessoas do mal também, que usam a magia para fazer o mal. Então, claro, é um conto infantil que foi adaptado para o cinema, mas ele foi extremamente popularizado, teve grandes investimentos, né, por parte da indústria cinematográfica e foi realmente um clássico, especialmente após o primeiro filme da série, né, que foi publicado justamente em 2001. Então, no primeiro ano aí do novo milênio, o que também é simbólico, né? Então, basicamente, tudo isso está relacionado com isso que eu estou falando aqui. Só que isso aqui é a parte light, a parte bonitinha da coisa. Na realidade, nem sempre é assim. Você assiste Harry Potter, você até quer se tornar bruxo, né? Porque é a coisa mais legal do mundo ali. Mas, na realidade, as coisas não são dessa forma. O livro que eu mencionei é de 1608, basicamente, tá? O Compendium Maleficarum. Entra em detalhes sobre tudo isso. E o que eu estou fazendo, basicamente, em um dos módulos, né? Eu comecei isso e agora eu vou dar seguimento para a gente concluir, é trazer isso aqui para forma de aulas, né? Para a gente poder concluir esse material aqui dentro desse conteúdo ali também, que é um resgate histórico isso daqui. É um resgate para você entender durante um período onde as coisas mudaram no mundo. Então houve uma grande mudança nesse sentido. Eu falei recentemente da série também, A Descoberta das Bruxas, que é muito interessante, que tem na Netflix, recomendei aqui no canal. Agora isso daqui já é mais ou menos o que tem na série, só que na vida real. Esse livro aqui não tem em português, tá? Pelo menos assim, lançado, talvez só se alguém traduziu ele com IA, alguma coisa assim. Mas ele é em latim, originalmente, tem a versão em inglês. Posteriormente eu descobri uma versão em espanhol, mas eu nunca encontrei em português. Eu tenho a versão em inglês. Então, é com ela que eu me baseio para fazer as aulas. Além disso, temos o módulo sobrenatural e temos o módulo ocultismo exposto. Tem também as lives, que eram aquelas lives proibidonas, lives secretas. Então entrem lá, aproveitem, se tornem parte desse projeto. Eu sei que não é para todo mundo, mas para quem quer entender mais essa realidade, e eu faço todos os alertas, eu faço todas as ressalvas, te explico a lógica e com o objetivo de que você entenda, especialmente para poder, por meio do entendimento, do conhecimento, ter uma possibilidade maior até de você poder se defender, né, espiritualmente, enfim, de tudo aquilo que é necessário, tá? E aí eu te pergunto, você tem algum conhecimento sobre a realidade oculta? Outras dimensões? Você já viu criaturas diferentes? Você já viu algo sendo praticado nesse sentido? Algo vinculado à magia, pura e simplesmente? Deixe sua resposta nos comentários. Comenta. Gostaria de saber a sua opinião também.